iniciar a gravação. No Exatas eu tô muito adiantado. No Exatas eu tô muito adiantado. Porque o tanto de aula que vocês estão tendo na semana, né? Imagina, eu tô dando 6 horas de matemática e física, mais quase mais 6 horas de plantão, vocês estão tendo 12 horas de aula de exatas por semana. No Exatas tá bem adiantadão. No Exatas a gente vai conseguir fazer até voltar a fazer uma revisão legal, porque a gente adiantou bastante nessa época aí. Beleza? Ah, olha só, não para de aparecer integrantes novos para essa aula maravilhosa. Então, ó, eu vou começar resolvendo os exercícios da lista. Eu já anotei alguns exercícios que eu quero resolver, mas claro que vocês podem dar sugestão. Eu posso atender a sugestão de vocês ou não. Não fiquem tristes se eu não atender a sugestão de vocês, mas é que pode acontecer de eu não atender, tá? Que ruim, né? Diminuiu aqui. Pera aí, deixa eu arrumar isso aqui. Então, ó, vamos lá. Exercício 4, esse exercício maravilhoso aqui, exercício 4. É um exercício legal, tá? Vou até diminuir um pouco a ampliação para caber um pouco melhor aqui. Ele fala assim, ó. Esse exercício é um exercício que é para vocês dominarem, então. Ele fala assim, ó. Um viaduto em forma de arco, raio R, é construído sobre uma ferrovia. Muitas pessoas sentadas dentro de automóveis e ônibus e também sobre assentos de moto comentam que parece ficar mais leve no ponto mais alto do viaduto. Você viu que legal? Principalmente quando passam nesse ponto em grandes velocidades. Ó, então quer dizer que eles sentem ficar mais leves quando eles passam com uma grande velocidade. Então é algo que depende da velocidade. Mas alguém entrou aqui? Maria Beatriz. Cadê? Perdi. Ah lá. Um motociclista, ao atingir o ponto mais alto do viaduto, conforme mostra a figura, percebe que estava a ponto de perder o contato entre o seu corpo e o assento da moto, tá? Ele estava nessa iminência de perder o contato. Nesse momento, qual a melhor atitude a ser tomada por ele? Ele deve manter a velocidade da moto constante para que seu peso tenha intensidade igual à força de contato, força normal entre ele e o assento. Ele deve manter a velocidade da moto para que o peso tenha intensidade igual à força de contato. E ele faz várias afirmações aí, tá? São várias afirmações que ele faz. E eu não quero, eu proíbo, vocês estão proibidos de qualquer exercício que envolve essa parte teórica, você responder sem colocar uma fórmula no papel. Se você não colocou uma fórmula no papel, você está errado. Você já errou o exercício, tá? Então, assim, tenham esse hábito de colocar uma fórmula no papel toda vez que você vai resolver esse tipo de exercício. Aqui eu tenho uma montanha, né? É o viaduto lá que ele fala. E quando a moto está aqui em cima, esse aqui é um motoqueiro. Não pareceu muito uma moto, né? Parece mais uma bicicleta, mas você entendeu. Bem, quais são as forças que estão agindo nesse motociclista selvagem aqui? Parece um patinete. São os invejosos que falam essas coisas. Então, quais são as forças que agem nesse motociclista selvagem? O peso é normal, certo? Então, ele tem uma força peso e ele tem uma força normal. Ele não está passando pelo movimento circular aqui, então a força resultante, quem que é a força resultante desse movimento circular? Força centrípeta. Então a força centrípeta tem que ser quem ajuda menos quem atrapalha. Quem que está ajudando o movimento? O peso. Quem que está atrapalhando o movimento? A normal. Então, o peso, quem ajuda, menos quem atrapalha.
esse negócio dele ficar mais leve, quase perder o contato com o banco, está relacionado à normal. Ó, a normal é igual ao peso menos a força centrípeta, que é mv quadrado sobre r, tá? Beleza, até aí? Dúvidas, não dúvidas? Várias dúvidas? Sem dúvidas? E peraí que deu um problema aqui, peraí. Ó, beleza. Então, ó, o que a gente nota? Arrumei aqui, deu tudo certo, festa no AP. O que a gente nota? Ó, o peso, a normal é o peso menos a força centrípeta, mas a única coisa que está variando aqui na força centrípeta é a velocidade, não é? Você concorda que quanto menor a velocidade, maior a normal? Sim ou não? Ó, eu tive uma resposta por quê? Ó, porque assim, ó, imagina, ó, quanto menor esse valor, menor vai ser esse número aqui, ó. Quanto menor esse número aqui, menor o valor que eu estou subtraindo do peso. Por exemplo, se o peso vale 10 e esse número vale 1, a normal deu 9. Agora, se o peso vale 10 e esse número deu 3, a normal vale 7. Então, quanto maior esse valor, menor a normal. Então, ó, entenderam isso? Porque tem a ver. Peraí, tem várias coisas aqui falando ao mesmo tempo. Rafa, por que tem a ver se. Que tem a ver com a normal? Porque, ó, sempre quando ele está perdendo contato com alguma coisa, né, ele está perdendo contato com uma superfície, a normal vai diminuindo, tá? Porque a normal é o quanto a superfície faz uma força na pessoa, ou num bloco, alguma coisa do tipo. Então, quanto mais ele perde esse contato com a superfície, menor a normal fica, tá? Ariadne falou assim, eu pensei por vetor aceleração. Tá errado? Que pergunta difícil, hein? Tem que pensar um pouco. O Marcos, que é a Isabela, falou assim, ó, inversamente proporcionais não é porque não é inversamente proporcionais, é porque é uma subtração, tá? Por que você substituiu o FC por N? Não, eu não substituí. Eu joguei o N pra cá e joguei o FC pra cá. E o FC é mv quadrado sobre E. Entendeu? Você viu que loucura? Ó, então, ó, olha só. Quanto mais ele perde contato com a moto, menor é o valor da normal. Então, menor o valor da normal, maior a velocidade. Então, ó, quanto maior a velocidade que ele passa, menor vai ser a normal. Menor a normal, cada vez ele tá perdendo, ele tá sentindo menos o contato da moto. Agora, se for a velocidade for pequenininha, quer dizer que a normal, por exemplo, se ele estiver parado, o que ele vai sentir é basicamente a força-peso dele, tá? O que ele vai sentir, a normal que ele vai sentir é a reação do peso dele. Agora, se ele passa com uma determinada velocidade, quanto vai aumentando, se a velocidade for pequenininha, ele vai ter uma normal razoável. Agora, se a velocidade for muito grande, pode ser que ele quase anula a velocidade e ele levanta. Você não passou, quando você andando de carro, você já acelerou quando você vai passar numa lombada? Você já com alguém acelerando passar na lombada? Nunca fez isso na vida? Já. O que acontece? Sua bunda sai doideira. Levanta a bunda. Por quê? Você perdeu a normal, tá? Você tem que testar as físicas do dia a dia. Tô brincando, ele faz isso não.
você perde o contato, certo? Não, a superfície é os dois, tá? É os dois, mas assim, tudo que acontece com o pneu da moto acontece com o assento, basicamente. Tá? Tem um amortecedor ali, tem essas coisas. Mas assim, ó, uma coisa muito importante vocês terem na cabeça, sempre quando você está perdendo o contato com a superfície, a normal está diminuindo. Quando você está na iminência de perder o contato, quer dizer que a normal é zero. Isso aqui é um princípio muito importante para o globo da morte, tá? O globo da morte, na hora que ele passa por ponto, a velocidade mínima para ele conseguir fazer o globo da morte significa que quando ele está lá em cima, a normal é zero. Então, ó, se ele passar muito rápido aqui, a normal é zero. Tá certo? Tá claro isso? Então, quanto maior a velocidade dele, menor a normal. Ele perdeu mais contato ainda. Quanto menor a velocidade dele, maior a normal, mais preso na moto ele tá. Então, mais preso no banco ele tá. Mas quando você tá de ponta cabeça, ele tem que aumentar a velocidade, não é? É, mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo, mas você tem razão. Tá? Mas a ideia é a mesma. Tá? Então agora, ó, está claro isso para todo mundo? Sim ou não? Fala sim. Então, ó, vamos voltar lá pro exercício para a gente encontrar a alternativa, a melhor alternativa. Alternativa que mais nos satisfaz. Tá? Então, ó. Cadê você? Ah, é. Ele fala assim, ó. Ele deve manter a velocidade da moto constante para que seu peso tenha intensidade igual à força de contato entre ele e o assento. Se ele manter a velocidade da moto constante, se ele manter a velocidade da moto constante, ele vai alterar a normal? Se ele mantém a velocidade da moto constante, ele vai alterar a normal? Não, não. Tudo bem. Então A não pode ser. A B. Ele deve aumentar a velocidade da moto. Ó, se ele aumenta a velocidade da moto, lembra lá, ó, ele aumentou a velocidade da moto, a normal vai diminuir. E quanto menor a normal, mais essa sensação dele estar perdendo o contato com o banco. Beleza. B. Ele deve aumentar a velocidade da moto para que seu peso tenha intensidade igual à força normal entre ele e o assento. Ele tem que aumentar a velocidade da moto, está relacionado com aumentar o peso dele? A velocidade da moto está relacionada em aumentar quem? A força centrípeta. A força centrípeta aumenta com a velocidade da moto. E a força centrípeta que se iguala ao peso. Não o peso se iguala ao normal. Ó, peso é mg. Não tem nenhuma velocidade na fórmula do peso. Peso é mg. Tá? Então, ó, ele deve aumentar a velocidade. Mas a C não pode ser certa? Vamos ver. Ó, vou falar a B de novo, hein? Ele deve aumentar a velocidade da moto para que seu peso tenha intensidade igual à força de contato normal? Não. Porque assim, ó. Ele quer o quê? Ele quer a normal diminuir essa normal. Para diminuir essa normal, não o peso tem que igualar a normal. E sim a força centrípeta igualar ao peso. Entendeu? Ó, vamos voltar no texto então. Ó. Bem, um viaduto é construído sobre uma rodovia. Muitas pessoas sentadas dentro de automóveis e ônibus e também sobre assentos de motos comentam que parecem ficar mais leve no ponto mais alto do viaduto, principalmente quando passa nesse ponto com grandes velocidades. Ó, tá vendo? Ó, o que ele falou é que eu te mostrei na fórmula. Quanto maior a velocidade, maior a força centrípeta. E a força centrípeta está se aproximando do peso dessa pessoa. Então essa pessoa vai poder flutuar um pouco, tirar o contato do banco, que a normal está diminuindo. Um motociclista, ao atingir o ponto mais alto do viaduto, como mostra a figura, percebe que estava a ponto de perder o contato entre o assento, entre o seu corpo e o assento da moto. Ó. Ele não quer perder o contato do corpo dele com o assento da moto. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que diminuir a velocidade para a força centrípeta ficar diferente à normal. Tá? Bem,
Mas a AB tem dois erros. O que você não entendeu, Isabela? Eu vou voltar tudo. Aí eu te explico de novo. Ó, mais alguém não entendeu isso? Senão eu volto tudo. Será que vocês responderam? Não. Eu volto então, no final eu volto. Então, ó, olha só. Ele deve aumentar a velocidade da moto? Ó, aumentar a velocidade poderia até ser, mas essa sentença está errada, mesmo se aumentar a velocidade fosse certo. Porque assim, ó, ele deve aumentar a velocidade para o seu peso, para que seu peso, ó, tenha intensidade, peso, tenha intensidade, ele seja igual a quem? A normal. O peso igual a normal porque ele aumentou a velocidade? Nada a ver. Nada a ver. A normal não depende da velocidade e o peso não depende da velocidade. Então ele aumentar a velocidade não vai alterar nem a normal e nem o peso diretamente. Tá claro o que eu tô falando? Claro que aumentando a velocidade ele altera a força centrípeta e consequentemente ele altera a normal. O peso não, mas ele altera a normal. Tá claro isso que eu falei? Ou não? Tá. Então, ó, na C, ele deve aumentar a velocidade, bem, a gente já sabe que aumentar a velocidade está errado, de modo da moto para ficar mais preso no assento. Não, aumentar a velocidade não faz ele ficar mais preso no assento. Ele deve diminuir a velocidade correta da moto para que seu peso tenha intensidade, de novo, ó, velocidade não altera o peso. Tá? Não altera o peso e nem a normal. Ele deve diminuir a velocidade da moto de modo a aumentar a intensidade da força de contato entre ele e o assento da moto. Aí que é verdade. Aí que é verdade. Ó, agora eu vou voltar para a folha para tentar explicar isso para vocês. Ó, olha só. A normal está relacionada com o peso e a velocidade. Quanto maior for essa velocidade, então quer dizer, se a velocidade aumenta, se eu aumento a velocidade, esse número aqui vai ficar cada vez menor. E a normal diminui. Agora, e se a normal diminuir, significa o quê? Que ele está perdendo o contato. Agora, se ele diminui a velocidade, a normal aumenta, quer dizer que ele está ganhando mais contato. Tá claro isso? É isso que é o importante. Você entendeu isso? Isso que é o importante no exercício. Tá? Isso que é importante. Essa mensagem que eu quero deixar claro para vocês. Tá? Esse exercício aqui é simples. Ele é simples, mas muito importante. Fala aí. A aula perguntou: a normal faz ele ficar preso no assento. E quanto maior a normal, ele vai ficar sem se movimentar? Não. Quanto maior a normal, mais preso no assento ele está. Quando a normal aumenta, significa que ele está mais preso ao assento. Nesse caso, hein? Nesse caso, nesse desenho. Eu não entendi porque não deve ser AD. Explica de novo? Explico. Deixa eu ler o que ele fala na D aqui de novo. A D fala assim, ó. Ele deve diminuir a velocidade da moto para que seu peso tenha intensidade igual ao normal. Ó, quando ele mexe na velocidade, ele não está mexendo no peso. O peso não se altera. Porque lá ele está falando assim, ó. Eu mexi a velocidade e esse ficou igual a esse. Não.
eu mexi a velocidade, eu mexi na força centrípeta. Então, ó, peso menos a força centrípeta vão próximo de zero. Por isso, desculpa, eu diminui a velocidade, essa subtração fica cada vez maior, a normal fica maior, ele sente mais o banco. Entenderam isso? Sim ou não? Beleza. Então, ó, eu acho que todo mundo entendeu. Tem essa esperança aí dentro do meu coração aí. Posso ser apenas um sonhador, mas eu acredito que vocês entenderam. Então agora eu vou para o exercício 9. O 9 é um exercício muito bonito. Ó, só vou fazer exercício bonito agora, hein? Que vai ser um banho de beleza. Você vai falar assim, nossa, a física é um negócio tão bonito, dá até vontade de fazer física. O que vocês acham? Ninguém quer fazer física? Não. Risadas. Acho que não. Eles são todos chatos. Nossa. Aí, ó. Vou pra 9. A 9 fala assim, ó. Em uma viagem a Júpiter, deseja-se construir o... Você viu? Em uma viagem a Júpiter, deseja-se construir uma nave espacial com uma secção rotacional para simular por efeitos centrífugos a gravitação. A secção terá um raio de 90 metros. Quantas rotações por minuto deve ter essa secção para simular a gravidade terrestre? Bem, o que você acha que ele está falando aí? Você assiste filme de ficção científica, você já manjou o que ele está falando. Se não, você não manjou, não. Aí você manjou e não assiste, né? A Laura perguntou. Eu li errado, é seção. É um compartimento. É um compartimento da nave. Secção é corte, né? Cortar. Eu li secção. E aí, ninguém entendeu o que está acontecendo aí? Parece que não. Estamos precisando assistir mais filme. Só sei que é frequência. Não, mas tá bom. Sabendo que é frequência já é um bom passo, já é um bom começo. Já. Ó, o que ele quer dizer? Depois eu volto e leio todas as perguntas aí que vocês fizeram aí. Só vou completar o raciocínio aqui, ó. O que ele quer dizer com isso? Ó, ele quer simular a gravidade com uma rotação. Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma... Precisa ser uma região circular, tá? Mas ele vai colocar essa pessoa que está dentro da nave, por exemplo, o carinha aqui todo feliz, ó, tá dentro da nave. Ele vai fazer esse cara entrar numa região que rotaciona com uma velocidade angular. E na verdade ele quer saber essa frequência aqui de rotação que eu preciso para simular a gravidade. Ó, tá? É isso que ele quer fazer. Por quê? Ele quer fazer uma força centrífuga. Fazer uma força centrífuga. Então, ó, como que é esse esquema da força centrífuga? Ó, nesse caso, quando a gente está fazendo um movimento de rotação, eu tenho uma força centrípeta por essa direção aqui, tá certo? Eu tenho uma força centrípeta nessa direção aqui. E essa força centrípeta tem que simular a força peso. Na verdade, aqui é a normal que tem que ser igual ao peso, tá? Porque isso ele está rotacionando e conforme ele rotaciona, você vai ter a sensação que você está preso, vai estar dentro de uma... Tá certo? A normal que está aqui vai simular essa força peso. Vocês entenderam isso?
Então, ó, a normal que o solo produz aqui, ele vai simular essa força-peso para a pessoa ficar dentro da nave como se tivesse a gravidade e não flutuasse, tá? Então é isso que ele quer dizer, tá bom? Isso daqui é igual isso aqui é o que acontece num filme com a Jennifer Lawrence e o cara lá do Chris Pratt, eu acho. Jennifer Lawrence e Chris Pratt, chama o Passageiro. Tem uma região lá que as coisas estão rodando e está simulando esse efeito aqui lá, tá? Isso não funciona na realidade, tá? Tem outros problemas aí que acontecem, tá? Mas o exercício, ele quer saber isso. Bem, o que vai acontecer? Se ele quer simular a gravidade com movimento rotacional, quer dizer que a força centrípeta tem que ser igual ao peso, tá? Simular a gravidade rodando, força centrípeta tem que ser igual ao peso. Então, mv quadrado sobre r tem que ser igual a mg. Corta a massa, a velocidade linear, o raio passa multiplicando, vai ser raiz de rg, tá? Ele dá todas as informações. Eu vou responder todas as perguntas de vocês no final, tá? Ele dá todas as informações que estão relacionadas ao raio, esse tipo de coisa. Ele fala que o raio é de 90 metros e a gravidade é 10. Raio 90, gravidade é 10. Então, ó, a velocidade linear dele vai ser 900, raiz de 900 é 30 metros por segundo. Essa é a velocidade dele, tá? Vou anotar aqui, ó, que ele falou que o raio é 90 metros, tá? Ele falou mais alguma coisa? Não. Ele falou que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Ó, lembra? Eu quero achar a velocidade angular. Se eu quero achar a velocidade angular, o que eu tenho que fazer? Para encontrar a velocidade angular, eu preciso usar quem? V igual a ômega R. Então, o ômega é igual a V sobre R. Ômega vai ser 30 sobre 90. O ômega vale 1/3. Isso é o ômega. Só que ele não quer o ômega, ele quer a frequência. Lembra, ó, ômega 2π vezes a frequência. O ômega é 1/3 sobre F. Ele pede para... Ele dá algum valor para frequência? Não dá. Então o F vai dar 1 sobre 6π. Hertz. Só que ele não quer Hertz. Ele quer isso em RPMs. Para passar de Hertz para RPMs, eu tenho que multiplicar por 60. Na hora que eu multiplico por 60, isso daqui vai ficar 10 sobre π RPM. Isso daí é a alternativa A. A de amor. Amor à física. Amamos tanto a física. Cada dia mais. Agora eu vou responder todos os questionamentos, que eu vi que tem muitos. A Ariadne fez uma pergunta aqui, vamos ver. É igual aquele da FUVEST que as pessoinhas estão girando nas cascas? É parecido. Eu vou fazer esse hoje ainda. Por que a normal não entra? Boa pergunta da Laura. Ó, por que a normal não entra? Porque ele está falando que ele está criando essa gravidade por causa de uma ação centrífuga. A ação centrífuga vai ser uma reação do que ele está fazendo. Tá certo? Então, é uma reação da normal. Então, a normal que está criando essa força-peso aqui. Então, por isso... E, na verdade, igualar a força centrífuga com a peso desse jeito que eu fiz aqui, nem tem, né? Então, por isso que eu igualei direto. Porque ele falou que é a força centrífuga. Então, quando é centrífuga, não tem normal. Não tem normal. Mas, assim, ó, não vai aparecer essa palavra centrífuga muito comum, não. Tá? O que você tem que pensar é assim, ó. Ele está criando a gravidade através da rotação. Se ele está criando a gravidade através da rotação, a força centrípeta é igual ao peso. Tá bom?
Você entendeu isso, Evelyn, agora? Mais alguma dúvida de alguém? Sim ou não? Sim ou não? Não. Vocês entenderam esse exercício aí mesmo? Ó, se ele está criando a gravidade através de uma rotação, você tem que pensar assim, ó, criando gravidade através de rotação, força centrípeta é igual ao peso, ponto. Tá? É por isso. Aí eu acho que automaticamente eu respondi a Monique também. Se você precisar que repete de novo, você fala, Monique. Perfeito? Tá, ó. Vou repetir, Monique. Ó, eu falei assim, ó. A força, quando ele estiver criando a gravidade através da rotação, para criar a gravidade através da rotação, a força centrípeta tem que ser igual ao peso. Tá? É isso aí. Qual é a diferença de centrípeta e centrífuga? Centrífuga é uma força que você está no referencial girante. Por exemplo, se você está dentro dessa esfera aqui, você está no referencial girante. Quando você está no referencial girante, você sente uma força te empurrando para a parede. Que é o caso, por exemplo, quando você faz aqueles negócios de química lá, que você tem que rodar para fazer a separação dos materiais. E alguns materiais se aproximam mais da parede. Tá? É esse efeito, é porque você está no referencial girante. Eu não consigo te provar isso com o nosso conhecimento de ensino médio, tá? Mas esse é o motivo. Beleza? Então, ó, eu vou pro próximo. Eu vou pro 10. 10, 10, 10. 10 é bonito. 10 é emocionante, eu diria. 10 da FUVEST, caiu em 2018, então é um exercício bem recente. Caiu há alguns anos aí. Você pode perder um exercício desse? Não. De forma alguma. Um exercício desse você tem obrigação de acertar. Porque esses exercícios são manjados, tá? É sempre igual. Ó, o exercício 10, ele fala assim, ó. O projeto para um balanço de corda única de um parque de diversões exige que a corda de brinquedo tenha um comprimento de 2 metros. O projetista tem que escolher a corda adequada para o balanço, a partir de 5 ofertas disponíveis no mercado, para cada uma delas com distintas tensões de ruptura. A tabela apresenta essas opções. Então, olha lá, a gente tem as tensões de ruptura, quer dizer que é quando a corda se quebra. Tem a primeira, que é 4.200, a segunda 7.500, depois 12.400, 20.000 e 29.000. Ele tem também que incluir no projeto uma margem de segurança. Esse fator de segurança tipicamente é 7, ou seja, o balanço deverá suportar carga 7 vezes a tensão no ponto mais baixo da corda. Tá vendo? A tensão no ponto mais baixo da corda. Ele já deixa claro aqui que o ponto de maior tensão é quando o balanço está no ponto mais baixo. Ó. Então, ó, tensão no ponto mais baixo da trajetória. Tá? Isso daí eu tenho expectativa que todo mundo lembra de tudo isso que eu fiz, que eu já fiz umas 5 vezes um exercício desse tipo aí. Tá? Admitindo que uma pessoa de 60 quilos, ao se balançar, parte do repouso de uma altura de 1,2 metros em relação à posição de equilíbrio do balanço, as cordas que poderiam ser adequadas para o projeto são. Então ele fala, a gente vai ter que achar quais são as cordas adequadas para esse projeto, tá? E ele fala, aceleração da gravidade 10, desconsidere qualquer tipo de resistência ou atrito, e as cordas são inextensíveis. Claro que para fazer esse exercício a gente precisa de mais um detalhezinho. É um detalhezinho pequenininho, mas a gente precisa desse detalhezinho, tá? Que é o que? Eu vou precisar usar conservação de energia. Eu não falei para vocês conservação de energia ainda, mas eu preciso disso. Por quê? Ó, a figura que ele colocou no problema, que ele ilustrou com as palavras lá, é essa daqui. Eu tenho um balanço. Esse balanço vai fazer um movimento circular, né? Então vai ter uma criança aqui,
essa criança aqui vai fazer um movimento circular e vai chegar do outro lado. Então, por exemplo, ela vai ter uma região do ponto mais baixo e ela vai chegar no outro lado aqui. O que ele falou? Ele fala lá no enunciado que essa corda tem que ter 2 metros. Então eu sei que essa corda tem 2 metros. Então quer dizer que é uma circunferência de raio 2 metros. E ele falou que ela parte de uma altura que é 1,2 metros do ponto de partida. Tá? Então a criança, por exemplo, estaria aqui. Né? A criança é essa bolinha aqui. Tá? A criança está nesse ponto aí. Bem, por que o ponto mais baixo é o ponto perigoso? Ó, de novo, preciso de lei de Newton. Quais são as forças que estão agindo aqui? Peso e tração. Só que isso aqui é um movimento circular. Então a minha força resultante é a força centrípeta. Se a força resultante é a força centrípeta, a força resultante é igual a quem ajuda menos quem atrapalha. Quem que ajuda aqui? Tração. E quem atrapalha? O peso. Lembrando, força resultante é mv centrípeta, é mv quadrado sobre r. Tração é que eu quero descobrir. O peso é mg. Ó, o que eu sei? Eu sei que essa criança tem 60 kg. Ele fala que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, só que eu não sei a velocidade. Se eu soubesse a velocidade, já estava tudo feito. Ó, porque tração vai ser mv quadrado sobre r igual mais mg, tá? Então, ó, se eu soubesse a velocidade, era substituir todos os valores aqui que eu encontraria a tração que ele queria. Mas eu não sei a velocidade ainda. O que eu preciso fazer? Eu preciso calcular essa velocidade. Como eu vou calcular essa velocidade? Ó, conservação de energia, tá? Eu vou calcular essa velocidade por conservação de energia, que é o indicado. Mas assim, ó, como vocês não sabem, deixa eu pensar. Como vocês não sabem conservação de energia ainda, eu vou calcular de um jeito que vocês não tem outra forma. Não tem outra forma. Até que dá certo também. Mas até que é uma conservação de energia, né? Você viu quanto que variou a energia em função do tempo. Rafa, sabe o que eu estou confundindo? A força resultante é a mesma coisa que força centrípeta ou não? É a mesma coisa. Força resultante, a força centrípeta é a força resultante do movimento circular. Quando eu estou no movimento retilíneo, eu tenho uma força resultante que é m vezes a. No movimento circular, minha força resultante é a centrípeta. Tá bom? Eu vou usar conservação de energia que vai ser mais fácil, senão eu vou sofisticar demais. Ó, esse é o ponto A. Esse é o ponto B. Ó, eu vou colocar o referencial aqui embaixo. Por quê? No ponto A ele saiu do repouso. Se ele saiu do repouso, ele não tem velocidade. Se ele não tem velocidade, ele não tem energia cinética. Eu sei que quando a energia se conserva, a energia mecânica do ponto A é igual à energia mecânica do ponto B. No ponto A, vamos ver quais são as energias que eu tenho. Ó, eu tenho uma altura, não tenho velocidade, não tem mola. Então a única energia que tem no ponto A é mgh. No ponto B, não tem altura. Ó, a referência ao pontilhado. Tem velocidade? Claro. A velocidade aqui é máxima. Então tem cinética. Não tem mola, não tem potencial. Então é mv quadrado sobre 2. Corta. V é a raiz de 2gh. Então, ó, quem que é essa altura? 1,2. Então, ó, ficou 2 vezes 10 vezes 1,2. Ficou 2,4. Ficou raiz de 240. Não se preocupa, a gente não vai precisar tirar da raiz, então não vai ter problema. A Laura fez uma pergunta. Porque conserva, né? Ela perguntou, por que a energia MA igual a NB? Porque tem conservação de energia. Sempre num sistema que não tem nenhuma força dissipativa, que é esse caso, a energia se conserva. Por que o B não tem potencial? Ó, o B não tem potencial porque a minha referência é esse pontilhado azul. Ó.
Tem distância para o pontilhado azul onde está a bolinha? Não, então não tem altura. mv quadrado por causa da força centrípeta? Não. Esse mv quadrado aqui é por causa da energia cinética. É raiz de 24, obrigado. Não tem esse zero aqui, né? Porque 10 deu 12 vezes 2, 24. É isso aí mesmo, obrigado. Tá certo? Então, ó, vou prosseguir. Agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir todo mundo aqui, ó. Agora eu acho a tração. Já era. Por quê? A tração vai ser quem? Vai ser 60. V quadrado é 24. Sobre o raio, que é 2. Mais M60 vezes 10. Então, ó, isso aqui vai ser 30 vezes 24. Apareceu um 0, deu 12, foi 1, 6 com 1, 720. Mais 600. Então, isso aqui é 1.320 newtons. Essa é a força de tração, a máxima. Só que a gente não pode esquecer que tem um fator 6 aí. Eu preciso multiplicar tudo isso por um fator 6. Que esse fator 6 é um fator de segurança. Então, ó, quando você coloca a tração máxima com esse fator de segurança... É 7? Ah, obrigado. 7. 7 vezes 1.320, então vai ser 7 vezes 1.320. Isso daqui vai dar um Tmax de 9.240 newtons. Esse é o Tmax, tá? Essa é a tração máxima que ele tem que aguentar. Se a tração máxima é essa, qual que é a alternativa correta? A alternativa correta é a C, porque simplesmente só o 12.400, o 20.000 e o 29.000 vão dar conta desse balanço. Claro, isso com uma pessoa de 60 quilos, né? É que também esses 7 vezes aí faz uma pessoa ter 7 vezes mais massa do que uma pessoa de 60 quilos. É bastante coisa. Tá claro esse exercício? Ó, esse exercício não é qualquer Zé Mané que faz não, hein? Ele não é difícil, hein? Não é difícil. Mas se você sabe os caminhos das pedras, ó, acabou. Se você colocou na sua cabeça que isso daqui, ó, é um movimento circular, já era. Matou o exercício. Beleza? Show, então. Então, ó, foi o 10. Agora eu vou fazer o 17. Essa parte aqui, ela é simples, tá? Na hora que vai ser a próxima aula. A gente vai ver isso daqui e vai ficar bem claro, tá? Vamos pro exercício 17. Ou eu não fiz o exercício do Bump Jump com vocês, né? Não fiz, né? Nossa, preciso voltar, preciso fazer esse exercício com vocês, hein? Eu não fiz, né? Confirme pra mim. O exercício do Bump Jump é da última lista de leis de Newton. Eu acho que eu não fiz. Não. Nossa, que terror, hein? Eu não fiz esse exercício, né? Vixe. Eu vou fazer uma caminhada da vergonha. Eu preciso fazer esse exercício aí. Esse exercício é muito importante. Beleza? Ah, você quer que volte no 9, né? Eu voltei no 10, né? Aí não te ajudei, né? Eu preciso te ajudar. Eu vou colocar. Beleza. Então, ó. Vamos lá. Vamos firmes e fortes. Eu vou fazer o exercício 17 agora. Parece que o tempo tá acabando, né? Isso não parece ser muito bom, né? Mas tá acabando. É a vida. Eu queria fazer o 15, mas o 15 é muito longo pra fazer. Mas das 19 às 20 eu vou tirar a dúvida do pessoal de exatas nas listas deles. Exercício 17. Da Unesp 2017, também é um exercício recente de um vestibular importante aí que a maioria de vocês presta. Ó, eu já falei isso uma vez, eu vou repetir de novo. Esse é papo mole de vocês, de falar assim, eu só faço exercício da Unesp e veste minicamp. Para com isso aí, hein? Porque assim, ó, o exercício da FUVEST Unesp Unicamp
O que caiu não vai cair mais, entendeu? Então você precisa completar todo o seu conhecimento com todos os tipos de exercício, tá? Claro, as coisas se repetem, tem muitas coisas parecidas que caem, mas também não foca só nisso não. Ó, o 17. Em um edifício em construção, João lança para José um objeto amarrado a uma corda inextensível e de massa desprezível, presa no ponto O da parede. O objeto é lançado perpendicularmente à parede e percorre, suspenso no ar, um arco de circunferência de diâmetro de 15 metros. Ó, ele percorreu uma circunferência, então se é uma circunferência é um movimento circular. E ele fala que tem um diâmetro aí de 15 metros. Considerando, né? Então ele me deu o diâmetro aqui, se ele me deu o diâmetro, ele está me dando, basicamente, ele me deu o raio dessa circunferência, tá? Não deu para marcar o 15, tá? Contido em um plano horizontal é um movimento uniforme. Então é movimento circular uniforme. Então só tem força centrípeta agindo. A força resultante é a centrípeta. Conforme a figura. O ponto O está sobre a mesma reta vertical que passa pelo ponto C, ponto médio do segmento que une João e José. O ângulo θ formado entre a corda e o segmento da reta OC é constante. Tá? Então, ó, vamos analisar aqui. Então, ó, ele está falando que esse ângulo aqui é constante. E ó, ele jogou, falou assim, segura aí, José. Quarentena. Eles estão em quarentena e falam assim, eu tô precisando de arroz. Ele falou, segura arroz. Tá? Então, foi isso aí que rolou. A pergunta dele, considerando o seno de θ 0,6, cosseno de θ 0,8, desprezando a resistência do ar, a velocidade angular do objeto em seu movimento de João José é igual a, ele quer a velocidade angular, tá bom? Então, ó, vou fazer o desenho aqui pra gente poder. Não é muito fácil fazer esse desenho, né? Não sei se eu vou dar conta disso aqui não. Eu parei de falar porque eu tô desenhando, tá? Vocês vão ver, é quase um Monet. Falei. Na hora que apareceu a imagem, vocês falaram até não foi? Bem, o que vai estar acontecendo aqui? Eu tenho uma força peso perpendicular para baixo e eu tenho a força de tração aqui. Meu desenho ficou ruim. E lá, já. Vou tentar refazer ele aqui embaixo para vocês tentarem entender melhor isso daqui. Ó, eu vou fazer com mais diagonal aqui. Eu acho que vai ser o melhor mesmo. Você tem toda a razão, né, jovem? Você tá muito sábio, né, Laura? A Laura tá o quê? Sábio. Ó, quais são as forças que estão agindo? Ó, porque assim, ó, essa corda tá fazendo um movimento circular aqui. Eu peguei o desenho, a figura de lado só. Então, quais são as forças que estão agindo na corda? Claro, o peso e a tração. Bem, eu tenho um movimento nessa direção e um movimento nessa direção. Ó, lembrando que essa figura que eu fiz é uma foto de lado dessa figura aqui. Então, ó, você entende que a força centrípeta aponta para o centro? Ó, se eu tirei uma foto de lado, a força centrípeta está aqui na horizontal, né? Tá aqui na horizontal. Então, na hora que eu faço a decomposição, eu tenho Tx, que está na mesma direção e sentido da força centrípeta, é ele que está ocasionando a força centrípeta, e o Ty, que está igualando, está segurando a bolinha, para a bolinha não cair. Tá claro isso? Sim ou não? Yes or no? Sim, ó. De novo, você invoca, herói mascarado, venha me ajudar. Ele faz os dedos do zorro aqui, ó.
Z18, então quer dizer que esse ângulo aqui, ó, faz θ. Como que eu invoco o herói mascarado? Porque esse pontilhado é paralelo a esse pontilhado cortado por uma transversal. Isso eu vou falar melhor matemática ainda, tá? Bem, então qual que é a consequência disso? Eu sei que o TY é T cosseno de θ. E o TX é T seno de θ. Ó, o que você arremata? Como que você arremata? Você sabe, na primeira relação, que não tem movimento na vertical. Então, TY é igual ao peso. Então, TY é igual ao peso. Qual que é a consequência disso? O T cosseno θ é igual ao peso. Qual que é a consequência? O T é o peso cosseno de θ. Beleza. Qual que é a segunda relação? A segunda relação é essa daqui, ó. Força centrípeta é igual a Tx. O que é a força centrípeta? mv² sobre r. Quem que é o Tx? T seno θ. Ó, com isso eu não posso substituir o P cosseno θ aqui embaixo? Ó, T cosseno θ, eu substituo aqui embaixo. Eu volto. Ó, no 1, TY é igual a P, porque nessa direção não tem dinâmica. Então, quem aponta para cima é igual a quem aponta para baixo. Agora, na direção do Y, é a direção da força centrípeta. Então, quer dizer que nessa direção tem dinâmica. Então, a força centrípeta é igual à tração. Entendeu isso? mv² sobre r, então vai ficar, no lugar do t eu vou colocar p cosseno θ, então vai ficar p seno θ sobre cosseno θ. Agora eu sei todo mundo, provavelmente, né? Cadê o exercício? Eu sei todo mundo? Cadê? Eu sei. O raio vale 7,5. A massa, ele deu a massa? Não deu a massa, mas a massa corta. Então, ó, velocidade ao quadrado vai ser 7,5. O m está aqui. O que é peso? M vezes g, que é 10. Ó, a massa cortou. O seno vale quanto? 0,6. E o cosseno vale quanto? 0,8. Então, ó, corta vírgula, corta vírgula. V² vai ser 60 vezes 7,5 dividido por 8. Isso aqui vai dar um número bom, será? Vai dar 7,5 vezes 75 vezes 6 dividido por 8. Isso aqui deu 56,25. Que loucura, esse número tem raiz, e a raiz é 7,5. Tá? Por quê? Só que ele não quer saber isso daqui, ele quer saber a velocidade angular. Lembrando, ó, V é ômega R. Então a gente tira que o ômega é V sobre R. Quem que é o V? 7,5. O raio é quanto? 7,5. O que deu isso? 1 radiano por segundo. Yeah? E vai rolar a festa. Vai rolar. O povo do gueto mandou avisar. Isso aqui é a alternativa A de amamos a física. Cada segundo mais. Sim ou não? Fera. É difícil o exercício? Um pouco. Não, não é não, pô. Sempre igual, tudo igual, sempre igual. Ele deu o seno e o cosseno. O seno vale 0,6 e o cosseno vale 0,8. Tá? Ó, eu vou fazer mais um rapidinho. Que é o exercício, qualquer nota aqui, 20. 20. Não, 20 eu nem vou fazer, o 20 você sabe. É o 28. Ó, exercício da FUVEST.
Ó, é um exercício característico do vestibular. De vestibular. Qual que é o 10 que eu fiz? Eu fiz o 10? Será que eu perdi a folha do 10? Eu não lembro qual que é o 10. Ah, o 10, tá. É, eu acho que é do mesmo nível que o 10. Ó, o 28 é um exercício que é muito característico do vestibular atual, que ele exige mais esse lado de você saber esse lance aí de teórico mais profundo, tá? Ele fala assim, ó, o pêndulo de um relógio é constituído por uma haste rígida com um disco de metal preso em uma de suas extremidades. O disco oscila entre as posições A e C, enquanto a outra extremidade da haste permanece imóvel no ponto P. A figura abaixo ilustra o sistema. A força resultante que atua no disco quando ele passa por B com as hastes na direção vertical é... Ó, vocês são macaco velho já. A força resultante quando ele passa por B. Qual que é a força resultante quando ele passa pelo B? Eu vi uma força centrípeta aí. Então, ó, força centrípeta, só vi mais uma força centrípeta. Ó, a força resultante quando ele passa pelo B é a força centrípeta. A força centrípeta, ela é o quê? Vertical para onde? Temos um vertical para cima, pronto, vertical para cima, matou. Alternativa B, você deu risada na cara da FUVEST, falou, ha, 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 ha. Que prova fácil, elementar, óbvio, para quem viu o poço, óbvio. Só isso, já era. E aí você virou pra trás e perguntou pro seu amigo de trás e falou assim, ó, tá fácil a prova, né? Não faz isso não, você tá desclassificado. Hein? Tô brincando. Ó. Oh. Não, nada a ver. É verdade, você me pegou agora. É verdade, mas assim, é que eu já fiz tanto essa conta aí, já desenhei tanto essa força, que aí meio que eu já entendi que você sabia. Tá? Mas é verdade, tem que fazer mesmo. Fechou? Então, ó, é isso aí. Todo mundo decolando. Vou mandar. De nada. Espero que vocês destruam essa lista, hein? Ó, não me deixe esquecer de fazer o exercício da Alice de Newton lá do como que é que chama mesmo? Vai ser quinta. Bump jump. Bump jump, bump jump. Tá bom? Não, imagina. Tá? Então agora é com vocês, pessoal do Exatas. E aí, Monique, deu tempo de você fazer a lista? Pode falar. Ou não? Força centrípeta sempre aponta pro centro no movimento circular. Não tudo. Ah, mas tá bom. É isso aí. Vocês estão dando prioridade para as listas que eu passo ou para as listas da apostila? Sim, tem muitos que são parecidos mesmo. Eu tô perdido. Ó, se você tá perdido, faça primeiro as que eu passo e depois você vai pra apostila. Como mesmo a Laura observou, tem muitos que são parecidos, muitos são comuns. Porque ali na apostila é um... Assim, ó, se você tá com dificuldade, vai pra apostila, porque a apostila, ela vai subindo num nível muito bom. Então, você começa fazendo os exercícios de sala, depois você vai pro exercitar, ela vai subindo um degrau.
Isso ajuda bastante, tá? Tá? Ela ajuda bastante mesmo. O... Olha só, o Jorge já saiu pedindo aí. O Jorge quer fazer o exercício lista 4. Cadê? Eu perdi você, hein, Jorge? Cadê, Jorge? Jorge, lista 4. Um 4. Ah, aprofundar 4. Alguém mais tem exercício? Ou não deu tempo? Você me mandou exercício, Igor, dessa vez? Mandou, né? Essa lista, mas é da lista de Leis Newton da apostila ou da lista comum a todos os alunos? Ah, comum a todos. Não, essa daí eu resolvo na quinta-feira, tá? E aí, só o Jorge fez? Se só o Jorge fez, eu vou escolher alguns exercícios aqui pra gente fazer. E aí, Monique, o que você não conseguiu fazer? Ó, então, enquanto isso que vocês veem, se vocês têm alguma coisa, eu vou começar pelo que o Jorge pediu. Ah, mas se tiver alguma dúvida do exata, você pode perguntar. Das listas do exata, você pode perguntar. Não vai dar tempo de eu tirar todas as dúvidas, aí com o tempo eu vou tirando todas. Beleza? Então, ó, lista 4. Aprofundar. Exercício 4. Na lista 4, no aprofundar exercício 4, ele fala assim, ó, um atleta húngaro, Christian Pars, conquistou medalha de ouro na Olimpíada de Londres no lançamento de um martelo. Após girar sobre si, o atleta lançou a bola a 5 metros acima do solo, com uma velocidade linear inicial que forma um ângulo de 45 graus com a horizontal. A bola toca o solo após percorrer uma distância de 80 metros. Nas condições escritas do movimento parabólico da bola, considerando a aceleração da gravidade 10 e raiz de 2 igual a 1,4 e desprezando as perdas de energia mecânica durante o voo da bola, determine aproximadamente o modo da velocidade de lançamento da bola em metros por segundo. Ó, Rafa, você já colocou a aula de sábado no canal? Eu acho que já, coloquei hoje. Não tenho certeza, mas eu acho que já coloquei hoje. Ó, então o que ele tá falando? Ele lançou a bola assim, ó, no movimento parabólico, ó. Puf, 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 puf. E essa bola sai com uma velocidade aqui. E essa velocidade faz um ângulo de 45 graus com o solo. Bem, e esse solo, essa bola aqui, percorre uma distância de quanto que ele fala? De meio metro. Tá? Meio metro. Ele lança a bola fazendo um ângulo de 45 graus e ela percorre uma distância de meio metro. Ele fala mais alguma coisa? Não. Após girar, lança a bola a meio metro acima do solo. Não, eu fiz errado. Meio metro acima do solo
E a bola toca o solo a 80 metros. Não. Eu vi que meio metro estava muito pequeno. Não esquece. Ó. Ele joga a bola meio metro acima do solo. Então ela sai daqui, né? E ela faz isso aqui. E ela percorre uma distância de 80 metros. E ela sai aqui com uma velocidade que forma um ângulo de 45 graus com a normal. Tá? Isso. A bola toca o solo após percorrer uma distância. Tá? E aí no item A, ele quer saber a velocidade. Ó, nesse tipo de movimento, a gente tem que pensar sempre assim, ó, o tempo é o que relaciona o movimento na horizontal com o movimento na vertical, tá? É sempre o tempo que relaciona o movimento na horizontal com o movimento na vertical, certo? Então, ó, a única coisa que eu sei por enquanto é a distância, que é 80 metros. Olha só que quando eu tenho essa velocidade aqui, essa velocidade ela pode ser decomposta no eixo x e no eixo y. Só que tem um negócio curioso. Quando o ângulo é de 80 graus, quando o ângulo é de 45 graus, a velocidade inicial em y é igual à velocidade em x, tá? Então, o ângulo é de 45 graus, eu sei que a velocidade inicial em y é igual à velocidade x. Isso vai sempre acontecer, tá? Quando o ângulo for de 45 graus. Isso é importante. Por que isso é importante? Olha só. Eu sei a distância que ela vai percorrer. Então, ó, no movimento uniforme, por que eu estou usando o movimento uniforme? Porque na direção horizontal, ela faz um movimento uniforme. A distância que ela vai percorrer vai ser igual à velocidade em x vezes o tempo de voo, que é o tempo que ela demorou para subir dividido pelo tempo que ela demorou para cair, tá? Bem, o que eu sei? Esse tempo de voo, então, vai ser o quê? Vai ser a distância que ele percorreu dividido pela velocidade, tá? Vamos guardar essa informação. Você percebeu que aqui eu não estou usando tempo de queda, tempo de subida, esse tipo de coisa. Por quê? Eu não tenho nenhuma informação sobre a altura, tá? Eu não tenho informação sobre a altura. Ele não fala nada sobre a altura, né? Uma tecla conquistou, lá, tá? Então ele não fala nada sobre a altura desse coisa. Isso, ó, o 0,5 acima do solo é esse ponto aqui, ó. Quer dizer que ele sai do braço dele a 0,5 metros do solo, tá? Na hora que ele solta, ela tá a 0,5 metros do solo. Ó, só que eu tenho um movimento na vertical, que é um movimento uniformemente variado. Que é o quê? É o SY é igual a S0Y mais V0Y vezes T mais gravidade T quadrado sobre 2. Nota um detalhe. A posição inicial dele no Y é 0,5 metros. E a final vale quanto? Vale meio metro, vale 0. Então, ó, ele no final chega no solo, 0. E no início ele tem uma altura de 0,5 metros. Lembrando, ó, a velocidade em Y é igual à velocidade em X. E o tempo é D sobre V. Ó, desapareceu o V já. Mais o G, que é 10, sobre 2, vezes D sobre V ao quadrado. Com isso eu acho quem? Acho o Vx. Se eu encontro o Vx, eu encontrei tudo. Tá? Beleza. Ó, no final é 0 porque ele saiu daqui, ó, 0,5, só que ele chega aqui no solo, ó. No final é onde ele baixa no solo. Beleza? Então, ó, vai ficar assim, ó. Ficou 0 igual a 0,5 mais o D, que vale 80, mais 5 vezes 80 ao quadrado, vai ficar 80 ao quadrado, ficou 6.400, né? Isso, dividido por Vx quadrado. Pronto. Agora eu consigo encontrar quanto que vai valer esse Vx aqui. Tá certo?
Na verdade, ó, faltou um detalhe aqui. Isso aqui é negativo, desculpem. Aqui é negativo porque ele está contrário ao movimento, tá? Porque a gravidade está para baixo. Pode falar. Tá, eu volto. Eu vou concluir, aí eu volto tudo para falar certinho para você, beleza? Então, ó, isso aqui passa para lá, vai ficar 0 vezes 0, 20 vai 2, 30 com 2 que foi 32. Dividido por v quadrado, isso aqui é 80,5 metros. Então, ó, nossa, que número simpático vai dar aqui. Vx vai ser a raiz de 32.000 dividido por 80,5. Vou fazer isso aí até na calculadora. Essa raiz aqui vai dar aproximadamente 20, tá? Pronto. Aí o que eu faço? Eu tenho o Vx. Só que ele não quer saber o Vx, ele quer saber o V. Ó. O V é esse vetor aqui. O Vx é esse aqui. E o ângulo é 45. Então o que a gente sabe? Que o V vai ser... O Vx vai ser V cosseno de 45. O Vx é 20. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Ele pediu para usar 1,4. Então o V vai ser 20 dividido por 0,4. Então, ó, vai ser 20 dividido por 0,4, não, 0,7. Vai ser aproximadamente 28 metros por segundo. Ó, você quer que eu volte tudo, Rafaela? Ou você quer a partir de um ponto específico? O move, tá. Ó, o move, você entendeu o que é move? Porque eu tô pensando só no eixo Y. Isso daí tá claro pra você? Beleza. Ó, então eu estou pensando no eixo Y. Ó, ele saiu daqui. Aqui ele está a uma distância de meio metro do solo. Então a posição inicial dele vale 0,5. No final ele caiu no chão. Se ele caiu no chão, a posição final dele é 0. Bem, a velocidade em y, como eu já tinha dito aqui no começo, é igual em x. Então substituir por x. E o tempo é que eu achei aqui, que é d sobre x. Outro detalhe, isso daqui é negativo, porque ele está subindo no começo do movimento e a gravidade é contrária ao movimento, tá? Tanto é que ele faz uma parábola com gravidade para baixo, então aqui tem que ser negativo. Bem, as outras coisas só foi substituição do tempo, tá? Eu cortei o Vx com o Vx aqui, substituí o G por 10, dividi por 2 deu 5, o D é 80, 80 ao quadrado, 6.400, e o V ao quadrado é Vx ao quadrado. Até aqui eu só fui ajeitando. Você tem alguma dúvida na conta daqui pra cá? Ou ficou alguma dúvida do que eu falei? Beleza. Então eu achei o Vx. Agora ele quer saber o V. O que eu faço? O vetor V faz um ângulo de 45 graus com a horizontal. Eu decomponho esse vetor. Na hora que eu decomponho, ó, tá vendo? Ó, a caneta passou com o lápis. Ah, entendi. Você confundiu D com Z. Então, aí matou aqui. Certo? Tudo isso faz sentido? Então, ó, agora eu vou achar a altura máxima, que é o que ele quer no próximo item. Ó, o que eu sei? Eu não descobri o Vx lá atrás? Eu descobri que o Vx vale quanto? O Vx vale aproximadamente 20. Se o Vx vale aproximadamente 20, o V0y vale aproximadamente 20 metros também, porque o Vx é igual ao Vy. Bem, sabendo disso, o que a gente pode fazer? Pode ir para a fórmula da altura máxima. A altura máxima é V0y ao quadrado sobre 2g.
Então isso daqui vai ficar 20 ao quadrado sobre 20. Isso daqui vai dar 20 metros. Na resposta saiu 20,5 metros. Esse 0,5 que tá aparecendo aí é porque eu já coloquei o 20 direto e não coloquei esse número desagradável aqui. Tá? Se eu colocasse esse número aqui, ia dar mais preciso essa resposta aí, tá? Mas não é isso que vem em questão aí. Beleza? Todo mundo feliz com esse exercício? Esse exercício não é fácil não, hein? Eu simplesmente usei a fórmula direto de altura máxima. Eu estou partindo de Torricelli, né? V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2G vezes H. Só que quando você chega na altura máxima, a velocidade final é zero. Então é por isso que eu fiz assim. Show? Alguém mais? Fala pra mim, vocês conseguiram fazer essa lista? Pode falar, eu não vou... Vocês conseguiram fazer essa lista? Se vocês não conseguiram fazer essa lista, eu vou eleger alguns exercícios que eu acho importante e vou fazer. E aí... E aí? Conseguiram ou não? Nope. Não. Tá bom. Ou vocês querem um tempo pra tentar fazer essa lista e no sábado a gente tira a dúvida dessa lista? Muita indefinição. Momento difícil. Todo mundo quer um tempinho. Tá bom então. Então eu vou dar um tempo. Então eu vou aproveitar e vou tirar a outra dúvida que o Jorge tem. Que ele falou que é a lista 5, né, Jorge? Lista 5. Aplicar. Mas esse exercício aí eu vou fazer no sábado. Porque eu não falei de composição de movimento. É composição de movimento ainda. Eu não falei disso ainda. E do exercitar. Qual que é o outro do exercitar? É o 4, né? Também é composição de movimento. Espera eu falar de composição de movimento. Tem mais algum exercício que vocês querem ver? Os dois são de composição de movimento. Deixa eu falar disso no sábado. E aí eu falo disso, a gente tira as dúvidas dos exercícios. E... 7 de qual lista? No sábado às 10, Monique. No sábado às 10 horas. O 7 de qual lista? Do aplicar. Da lista 5? Não, mas... não, aplicar. Tá. Mas também é composição de movimento, tá? Que ele perde a velocidade no ponto A, né? No 7. A velocidade no ponto A. Ele não tem essa velocidade no ponto A porque ele não está deslizando, né? Ele fala a velocidade no ponto A tem que ser nula porque ele não desliza. E a velocidade no ponto B tem que ser 2 vezes a do ponto A. Mas eu falo isso aqui perfeitamente no sábado, tá? Que é a mesma coisa, mas o 7 é só entender o conceito. Tem algum outro exercício que vocês querem? Se tiver algum exercício eu faço. Senão a gente deixa pro sábado. A gente faz a aula um pouquinho. A aula é bem rapidinho. Vou fazer uns 2 exercícios só. É bem curto. E aí eu tiro as dúvidas de vocês da lista 4. Beleza? Ou não, beleza? Tá difícil fazer todas as listas? Sim. Tá. Mas a gente vai dando jeito aí em tudo aí. Beleza? Então, no sábado nos vemos aí.
Bem, amanhã tem plantão, né? Amanhã tem plantão, amanhã tem plantão. Amanhã que dia que é mesmo? Amanhã é quinta-feira, né? É, amanhã tem plantão das listas que são comuns a todos aí, tá? Na quinta-feira, tá? Tanto de matemática quanto de física. E no sábado a gente faz a aula. E amanhã tem aula de manhã, né? Não sei que hora que é a minha aula amanhã, mas amanhã tem aula. Beleza? Um, dois, três, aprovação? Amanhã no plantão eu vou fazer tanto as listas de leis de Newton quanto a de força centrípeta em física, e de matemática eu vou tirar dúvida de exponencial. Claro, fala aí. Mano.